Cultural. Alguém aqui nunca esteve na Comunical? Deixa eu ver. Você já esteve aqui? Não, né? Você pode falar o nome aí pra gente aí tudo? Meu nome é Letícia. Coisa horrível, de maluco, né? Dá até nojo, né? Já vai assustar a menina. Você veio com quem? Com a Aninha? Eita, rapaz, a Aninha é uma pessoa... Cara do Marcos pra mim, eu gosto da cara do Marcos. Oi? Ih, tem um negócio aqui acontecendo. É pra falar com ele? Não, Quer já. comida? Tá com fome? Não, já fez assim? Quer papar, que você falou? Tem alguém fora que nunca veio ao Comunical? Não? Tu já veio já? Ah, eu não te vi. Qual é o seu nome? Carolina, prazer, tá? André, esse aqui é o Igor. Aqueles que já leram o livro de Romanos devem ter percebido que ele é um tratado. É o mais perto que se aproxima de uma espécie de tratado teológico de Paulo. Paulo não está em Roma, não foi a Roma, mas é importante ressaltar que Paulo ele é um evangelista, o apóstolo Paulo é um evangelista, um missionário muito completo. Ele atuou culturalmente em várias cidades. Quando você pensa em Atenas, Paulo estava lá pregando para o centro cultural do mundo. Você vai para Roma, Paulo está pregando no centro do governo do mundo. Quando você está pensando em Paulo em termos de área mercantil, sabe, de economia, Paulo está em Corinto, que é o centro econômico do mundo. Então Paulo está em todos os núcleos centrais, né? E eu te digo isso porque eu estou lendo esse livro aqui, eu acho que já pela segunda ou terceira vez. E esse livro aqui fala muito sobre o apóstolo Paulo, é um livro sobre plantação de igreja dentro da cidade. Então plantar igreja na cidade, fazer ministério na cidade. Como é que se faz ministério na cidade? Então ele fala muito sobre o apóstolo Paulo, que Paulo era um cara que trabalhava na cidade, né? E 75% da população do mundo daqui a alguns anos já vai ser uma população de cidade, então não vai ser de campo. Portanto, assim, quando nós estamos falando sobre a carta aos Romanos, a gente está falando de uma carta escrita para uma cidade. É importante ter isso em mente, né? Porque aí você consegue ver a perspectiva de Paulo em abordar várias culturas. O Paulo que está falando com o judeu, o Paulo que está falando com o grego, o Paulo que está falando com o gentil, o Paulo que está falando com cada grupo, né? Por isso que ele mesmo às vezes faz umas perguntas e responde. Ele faz uma pergunta e responde ele mesmo. E às vezes, não, e tu judeu, tá pensando que é isso? Não, é aquilo. E você, gentil, tá achando que é mole? Ele vai jogando uma coisa, jogando outra, né? Mas é só pra gente ter uma ideia e não sair dos quadros, né? Você quer falar alguma coisa na introdução aí? Cara, boa tarde pra todo mundo. Boa tarde, galera. Quer falar alguma coisa? Não, pô. Falou aqui, eu falei, eu não sei. Ele falou. Tá frio aí? Tá, né? Mas tá. é aquilo, né? Peraí. Já pra mim, tá. Tá frio, que isso? Tá frio pra todo mundo com esse ventilador? Quer que desligue? Por favor. Liga pro Marcos. Marcos, você quer? Se puder virar um pouco pra cá. Pra não pegar nele. Não. Caraca, tio! Deixa eu passar parar. aqui pra bloquear o vento. Ué, agora tirou, ó. Quem tá com a mão, levanta a mão. Quem tá com a mão levanta. Eu acho que tá um pouquinho abafado, sabe? Mas de repente é alguma coisa. mais fraco. Tá no mais fraco, né? É que tá frio. Vira pra cima, ventila o É porque eu Atual. acho que vocês que vão ficar falando, vocês vão sentir calor. Não, eu já E a tô com gente tá calor. parado, a gente Eu tô com 2 litros de água aqui. Já bebi quase. não tem como botar ele parado só pra vocês. Não sei, mas e o Marcos? Eu tenho pena dele. Calor, tá calor. E aí? Tá legal? Tá legal, pronto. Tá legal, tá legal. Tá legal. Deu certo. Acho que agora não pegou na linha, eu já tô satisfeito. Bom, aqui tem um trecho que eu queria que depois vocês levassem para casa. Toda comunical é uma comunical que se liga a uma folha, um texto. Mas esse texto aqui, eu peguei o seguinte, um sermão do John Piper sobre Romanos capítulo 4. Então leva para casa e estuda. Eu quero trabalhar mais as questões dos versículos da Bíblia. E isso aqui entra como um adeno, assim, um brindezinho. No final a gente lê uma coisa ou outra aqui, mas é do site dele, o Design God. E ele é um site muito interessante, porque tem muito sermão, muito áudio bom, tá? Quem costuma, não sei, alguém vai lá nele. Eu vou muito nele, eu gosto. Eu gosto do John Piper, ele parece um vovô que todo mundo quis ter. Ele é um camarada simpático, inteligente. Eu gosto do John Piper, ele é muito legal. Então essa folha aí é para você levar e estudar. É um sermão dele em Romanos 4, do 1 ao 5. Essa aqui é a Bíblia que a Olivia rabiscou quando tinha 2 anos. Então, bem que Tava lá. quer dizer, eu tô entendendo que tem que falar, né? Senão a pessoa fala assim, cara, que homem vai falar da palavra e rabisca a palavra. Né? Como diria o Dieguinho. O Dieguinho, ele não gosta de marcar a Bíblia dele. Porque ele fala, vai ficar passando batom na boca de Deus. Dieguinho, ele
brother. Se ele fizer propaganda de desodorante, ele passa pra todas. Porque ele fosse. cabra macho, Dieguinho, né? Não toma mel, né? Mastiga abelha. Vamos a Romanos, capítulo 4, e fazer uma leitura, tá bom, Igor? Aí tu me substitui aí quando chegar no 14, tu segue a leitura, tá bom? Eu vou ler assim na versão Almeida atualizada. Que diremos, pois, ter alcançado Abraão, nosso pai segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado por obras, tente se gloriar, porém não diante de Deus. O que diz a Escritura? Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Ora, ao que trabalha, o salário não é considerado como favor, e sim como dívida. Mas o que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. E é assim também que Davi declara ser bem-aventurado o homem a quem Deus atribui justiça, independente de obras. Bem-aventurado aqueles cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputará pecado. Vem, pois, esta bem-aventurança exclusivamente sobre os circuncisos ou também sobre os incircuncisos? Visto que dizemos, a fé foi imputada a Abraão para a justiça. Como, pois, lhe foi atribuída? Estando ele já circuncidado ou ainda incircunciso? Não no regime da circuncisão, e sim quando incircunciso. E recebeu o sinal da circuncisão como o selo da justiça da fé que teve quando ainda incircunciso, para vir a ser o pai de todos os que creem, embora não circuncidados, a fim de que lhes fora imputada a justiça. E pai da circuncisão, isto é, daqueles que não são apenas circuncisos, mas também andam nas pisadas da fé que teve Abraão, nosso pai, antes de ser circuncidado. Porque a promessa de que havia de ser herdeiro do mundo não foi feita pela lei a Abraão ou a sua posteridade, mas pela justiça da fé. Porque se os que são da lei são herdeiros, logo a fé é vã e a promessa é aniquilada. Porque a lei opera a ira. Porque aonde não há lei, também não há transgressão. Portanto, é pela fé, para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja firme a toda a posteridade, não somente a que é da lei, mas também a que é da fé que teve Abraão, o qual é pai de todos. Como está escrito, por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, a saber, Deus, o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se já fossem, o qual em esperança creu contra a esperança, tanto que ele tornou-se pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito, assim será a tua descendência. E não enfraquecendo na fé, não atentou para o seu próprio corpo já amortecido, pois era já de quase 100 anos, nem tampouco para o amortecido ventre de Sara. E não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus, e estando certíssimo de que o que ele tinha prometido também era poderoso para o fazer. Assim, isso foi também imputado como justiça. Ora, não só por causa dele está escrito que ele fosse tomado em conta, mas também por nós, a quem será tomado em conta, os que cremos naquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus, nosso Senhor, o qual por nossos pecados foi entregue e ressuscitou para nossa justificação. Ok. Vou pedir que o Igor já se prepare aí para fazer considerações sobre os primeiros versículos. E aí eu vou fazer uma introdução no sentido de tornar aquilo que a gente vai falar enquanto objeto mais claro. Como assim? Quando nós estamos falando sobre evangelho, nós temos que ter claramente a distinção sobre o que nós estamos falando. Eu não sei se eu cheguei a fazer essa analogia, você foi lá em casa domingo, né? Você dá uma passadinha lá, não sei se eu cheguei a fazer essa analogia com você sobre evangelho. Cheguei a fazer? Explicar o que rolou de manhã? Então vou fazer com eles aqui. A gente precisa ter uma distinção clara do que é evangelho e do que é religião. Ah, André, já sei o que você vai falar. Então, tudo bem, você já sabe, eu glorifico a Deus. Mas por que a gente precisa fazer isso no começo de uma explanação sobre justificação? Porque nós podemos incorrer na presunção de acreditar que todas as pessoas que estão aqui sabem o que é evangelho. E aí a gente vai ter uma falha muito grande, porque vai ter um irmãozinho ali que está entendendo todo o Romanos capítulo 4 e vai ter um irmãozinho que não entende.
Então, assim, o que poderíamos entender acerca de evangelho? Aí eu fiz uma analogia, até eu falei pro Igor sobre essa analogia. Nós, por exemplo, se alguém chegar ali naquela janela, bater naquela janela e falar assim, ó, olha só, tudo bem? Você quer ir pro céu? Ah, eu quero. Ó, então eu quero que você leia a Bíblia 10 vezes por dia, e quero que você ore 10 vezes por dia e vá para a igreja 4 vezes por semana. Pô, tá legal. Então ele bateu na janela, falou aquilo tudo e eu vou fazer aquilo tudo, certo? O nome disso é religião. A religião propõe questões como essa. Ela diz que você deve fazer algo. Beleza. Aí outra pessoa bate na janela. Toc, toc, toc. Aí foi lá, bateu na janela. Oi, tudo bem? Tudo bem. Olha só, não tem Deus, não tem diabo, não tem céu, não tem inferno, não tem certo, não tem errado. Toca o carro. Como diria Paulo, comamos e bebamos. O nome disso é irreligião, ou seja, não religião. Seria o oposto da religião. Está compreendido? Está claro, né? Eu tenho religião, eu tenho a não religião. Agora eu tenho o evangelho, que não está no meio. É outro negócio. O evangelho é outro negócio. O que é outro negócio? Bato na janela. Olha só, todos os homens são maus e o Filho de Deus veio consertar isso tudo. Para a glória do Pai dele, ele veio salvar os homens dos seus pecados, morrendo no lugar deles. Aquele que crê no Filho de Deus será salvo. Um abraço para todo mundo. O que eu fiz foi dar uma notícia. O Evangelho não é uma religião, mas também não é uma irreligião. O Evangelho é uma notícia. Então, um exemplo. Se eu vou ali no portão e falo, gente, olha só, 4 rapazes foram assaltados ali em frente à avenida. O que eu dei? Uma notícia. Se você vai sair pela avenida assim mesmo, se você vai dormir aqui, se você vai ficar gritando, o problema é teu. Eu não te mandei fazer nada. Eu dei uma notícia. O Evangelho é uma notícia. O que isso faz de diferença para o nosso coração? É porque quando nós fazemos religião em cima do Evangelho, é diferente de fazer religião sem o Evangelho. Paulo, quando está escrevendo sobre justificação, ele está fazendo religião, mas ele está fazendo em cima do Evangelho. Então, no Evangelho, é diferente fazer cristianismo. Podemos fazer cristianismo sem o Evangelho. Sim ou não? Podemos. Temos tantas ideias. Quantas propostas cristãs a gente encontra hoje? Você tem evangélicos, católicos, adventistas, testemunho de Jeová. Tudo é cristão. Tudo é cristão. Agora, o que vai definir de fato a salvação é se isso é feito no Evangelho. Porque o Evangelho é uma notícia. Quando eu prego o Evangelho, eu anuncio uma notícia. Quer ver um exemplo disso? Vamos pensar em termos de Pedro. Já vou passar para você, tá aqui. Pensar em termos de Pedro. Pedro chegou, falou o quê? Vocês, ó, discurso de Atos. Primeiro discurso de Pedro, que ganhou milhares de almas. Vocês mataram o justo, porque Joel falou, não sei o que, e o Espírito vai ser derramado sobre mulher, sobre homem, não sei o que. E vocês mataram o justo, de repente um cara interrompe. O que a gente faz agora? O que ele fez? Ele ouviu uma notícia e ele respondeu essa notícia. O Evangelho, ele precisa de uma resposta nossa. O Evangelho, ele não necessita de regras, ele necessita de uma resposta do pecador. O pecador responde. E agora, o que faremos? Essa é a resposta. O que foi a resposta do pessoal em Atos, capítulo 17, quando Paulo terminou o discurso, ou não terminou? Quando Paulo falou assim, então Jesus Cristo ressuscitou. Quanto a isso, te ouviremos outro dia, Paulo, porque isso aí é demais, que morto ressuscita é outra história. Então, qual foi a resposta daqueles homens de Atos, capítulo 2 ou 3? Não, 2 ou 3, a primeiro discurso de Paulo, de Pedro, 2. Qual foi a resposta deles? O que faremos? Qual foi a resposta de Atos? Tá lá. Então são respostas diferentes. Paulo não exigiu nada. Pedro não exigiu nada. Apenas anunciou. Isso é Evangelho. Quando eu prego o Evangelho, eu dou uma notícia. Porque tem gente que prega o Evangelho assim, ó. Imagina, entra um cara aqui, sei lá, um travesti. Aí ele tá morando com um homem. Ou então pega um cara, vestido de homem mesmo, mas é gay. Eu tô dando um exemplo que é um ícone. As pessoas usam homossexualidade. E pecado igual tudo pecado. Mentiroso vai pro inferno, homossexual vai pro inferno, todo mundo pro inferno. Praticou pecado, vai pro inferno. Pecador tem tudo, todo tipo. Mas vamos pegar um exemplo. Aí pega um homem, tá casado com outro homem, ele adotou uma criança, beleza? Aí ele chega. Ai, meu coração tem queimado. Preciso de Deus, eu sinto que Deus tem me incomodado, sim. Primeira coisa que você tem que fazer é largar esse homem. Religião. Eu dei religião para ele antes de Evangelho. Entendeu o problema? O que ele vai fazer? Vai recuar. Por que isso?
Porque a primeira coisa que eu tenho que dar para ele é o quê? O Evangelho. E a segunda? O Evangelho. E a terceira? O Evangelho. Porque quando ele se converter, ele vai falar, e agora? O que eu faço? Entende a diferença? E às vezes a nossa mente está tão cauterizada na religião que a gente não consegue falar do Evangelho. Por que Paulo era tão profundo nas suas colocações? Porque ele fazia religião em cima de Evangelho. Um outro exemplo. Nós não percebemos as figuras na Bíblia. Não percebemos. Deus chamou quem? Abraão. E a gente está falando de Abraão aqui, né? Eu vou passar para outro Jai. Abraão, certo? Beleza? Abraão não deu seu filho? Isaac, certo? Isaac, Jacó. E Jacó, o negócio espalhou, não foi isso? A gente não percebe, por exemplo, a figura do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Desenhada. O Pai que gera uma nação. O Filho que fica no lugar e é morto e oferecido em sacrifício. E o Jacó que espalha essa nação para o mundo. A gente não vê. Porque nossos olhos estão tão na religião que nós não conseguimos ver o Evangelho sendo desenhado na tipografia da Bíblia. Tem gente que abriu a boca. A Morinha. A boca da Morinha. Foi slow motion isso? Foi um aplicativo que ela colocou nela mesma. Bocejo, o aplicativo Bocejo. Vermelha. Você tinha pensado nisso? Talvez não. Por quê? Você está sempre pensando em termos de regra. E nunca consegue ver o Espírito Santo agindo. E o Espírito Santo está aqui agora agindo em nós. Falando sobre o Evangelho. Falando sobre, olha, aquela mulher que foi jogada nos pés de Jesus. E os caras falaram, segundo a lei de Moisés, meu irmão, é para quebrar ela. Tu vai fazer o quê? E ele fala, primeiro você pega a tua religião e taca nela. Mas taca em você também. Travou. Foram jogar as pedras no chão. Depois que ele salva, ele dá uma regra. Vai, não peques mais. Primeiro eu salvo, depois eu dou a regra. Primeiro é Evangelho. E Paulo é Evangelho. E isso deveria nos tomar de todo o coração essa tarde, para fazer com que o nosso coração pudesse olhar para cada um de nós aqui e falar, tudo não presta, não tem um que presta. Por isso que ele chega em capítulo 3 que ele fala, olha, olhando para o lado, nem eu nem você, meu irmão. Mas o Evangelho, esse Evangelho que não é religião, mas não é não religião, não está no meio dos dois, é outro troço que Deus criou, que não é humano, que anjo queria ensinar e a gente que foi colocado para ensinar para o povo, e eu fico pensando como nós fazemos religião todo dia. Não é verdade? É um silêncio tipo assim, cala a boca ou é um silêncio de eu tô entendendo? Não, o silêncio é sempre meio perturbador, né? É reflexo, tá mastigando, né? Tá pensando. Por exemplo, a questão de Abraão, Isaac e Jacó é muito clara. O criador de uma nação. O filho que se dá, o Jacó que espalha. Pai, Filho e Espírito Santo, tudo lá tipificado, direitinho. Mas a gente fica assim, é pecado? É pecado. E a gente não consegue tirar os olhos da lei, mesmo vivendo sobre a graça. E aí eu não quero dizer que não tinha graça no tempo da lei, mas quero dizer que nós estamos sobre uma visão mais clarificada da graça e precisamos entender a graça. Como naquela semana eu falei, eu vou te entregar. Como naquela semana a gente falou aqui sobre o fato de que Deus primeiro tira o povo do Egito depois da lei. Então ele salva, evangelho, depois ele dá a lei, religião. É evangelho, religião. Nunca é o contrário. Ele chega para Pedro e fala assim, Pedro, quando te converteres, confirma teus irmãos. Quando você sair dessa religião que você criou, Pedro, e se converter, beleza? Aí você confirma teus irmãos. Por quê? Porque Jesus sabia que Pedro não era salvo ainda. Então nós precisamos pregar o Evangelho. Na verdade, eu acho que a palavra mais própria para o Evangelho é anunciá-lo, proclamá-lo. Né? Porque ele se faz sozinho. Quando você proclama o Evangelho, ele vai lá e faz o que tem que fazer. Né? Ele é um leão que está enjaulado às vezes no coração e na boca de alguém que não fala. E quando sai metralhando. E eu posso dizer para vocês, não sei se vocês compreendem da mesma forma, mas eu acho fascinante. Nós estamos aqui com 15 minutos de introdução. E falamos de quê? Evangelho. E aí tem gente que tem cara... Eu tô olhando pra gente aqui com um cara que eu tenho certeza que essa pessoa é salva já há mais de 15 dias. Eu conheço gente aqui que já é salva há anos. E tá assim, Evangelho. Porque o Evangelho é vida. Ele não é da classe dos catecúmenos. Ele é a vida. Ele é o que faz o negócio ir pra frente. O Evangelho. Né? Você queria falar, Marcos? Não, eu ia falar essa questão do... Por exemplo, a pessoa usa maconha. Aí alguém vai falar, você tem que largar a maconha. Aí você nem troca uma ideia com a pessoa. Você fala, você é maconheiro. Você dá uma religião. Você dá uma religião.
A religião tá na maconha, então ó, a primeira coisa que você tem que fazer para chegar perto de Jesus é largar a maconha. Não é verdade? Então, o que a gente gera nas pessoas quando faz religião sem evangelho? A gente gera morte. Faz delas 2 vezes mais pecadoras, porque agora elas ainda vão dizer que tem mérito diante de Deus. Né? Olha aí.